porque somos bons, porque somos perfeitos, não, porque Ele é bom e a tua misericórdia estende-se de geração em geração. Aqui nós lemos essa palavra, Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, capítulo 6, verso 17, e diz assim: descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judeia e de Samaria, ou seja, de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Glória a Jesus. Aqui nós lemos, meditando nesta palavra, e descendo com eles, parou num lugar plano. Glória a Jesus. Quando queremos algo da parte do Senhor, um milagre, uma resposta, ou uma solução, temos que ir ao encontro, temos que ir em busca do nosso milagre. Aqui a Bíblia diz que, e descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos e uma grande multidão de toda a Judeia e Samaria e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Então era uma grande multidão que estava, aleluias, com ele, que foi ali, aleluias, em busca de um milagre, em busca de uma vitória, em busca de algo, aleluias, da parte do Senhor. Então, quando nós estamos em um propósito, o Senhor, Ele está conosco, assim como estava com eles ali. Quando nós estamos em um propósito, colocamos algo nas mãos de Deus, como a Bíblia diz: olha, lançai toda a sua ansiedade no Senhor, ou entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Quando colocamos algo nas mãos de Deus, Ele age por nós, Ele age ao nosso favor, Ele age em nossas vidas. E aqui diz: e descendo com eles, parou no lugar plano. Glória a Jesus, parou no lugar plano. Às vezes, na nossa vida, é necessário nós parar. Em um momento da nossa vida, nós ter um momento para nós parar em um lugar plano, em um lugar calmo, em um lugar ali para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Ele tem a dizer para nós, o que Ele tem a falar. Glória a Jesus. Tem momentos em nossas vidas que temos que parar. Às vezes a agitação é tanta, a correria é tanta, que nós ficamos com a mente cheia de tantas coisas, de tantos afazeres, que não temos ali como ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus, Ele está querendo falar conosco no nosso dia a dia, nós estamos tão atarefados, tão desatentos, despercebidos, tão dispersos, focados nas coisas da terra, que às vezes Deus, Ele fala conosco e não compreendemos o que Ele está falando, ou às vezes passa despercebido, porque nós estamos desatentos, porque nós esperamos Deus falar conosco somente dentro da igreja. Às vezes nós esperamos Deus falar conosco somente aqui, e nós esquecemos que em todos os lugares Deus está presente. Se você está na tua casa, está no trabalho, está numa fila de um supermercado, está no hospital, aonde você estiver, Ele está lá. Aleluia, glória a Deus. Mas, aleluia, glória a Jesus, muitas das vezes nós não estamos com Ele como Ele está conosco. Muitas das vezes não estamos com Ele, focado nele, como Ele está conosco. Em todos os instantes, em todo momento, Deus está na nossa vida, nos guardando, nos protegendo, Aleluia, Jesus. nos livrando de todo mal. Mas nós estamos tão dispersos, tão desatentos, que às vezes Deus, Ele tem algo a fazer na nossa vida,
usar aonde nós estiver, e nós estamos tão apegados com as coisas desta vida que às vezes aquela pessoa que estava do teu lado ali reclamando, e às vezes nós pensamos: Senhor, tira essa pessoa do meu lado, só fica xingando, reclamando. Às vezes é aquela pessoa que Deus colocou do teu lado para você falar de Jesus para ela. Glória a Deus. Às vezes Deus colocou aquela pessoa perturbada ali do teu lado. Por quê? Porque em ti tem o Espírito que liberta. Jesus, Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Ele disse: se crê em mim, obras maiores farão. Então Ele nos deu poder. Quando ele chega no meio dos discípulos ali, Ele estende as mãos e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto ide por todo o mundo, apregoai o meu evangelho a toda criatura e ensinai-vos a guardar tudo aquilo que tem aprendido de mim. E aqui diz: e descendo com eles, parou no lugar plano. E também um grande número dos seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima, de Tiro e de Sidom. E no verso 18 diz aqui, olha, os quais tinham vindo para ouvir. Eles tinham vindo, eles veio dessas cidades, eles veio para o encontro de Jesus, para ouvir a palavra. Aleluia. Você pode ver que, em primeiro lugar, que os quais tinham vindo para ouvir e depois e serem curados. Aleluia, Jesus. Primeiro temos que ouvir, porque a própria palavra do Senhor que traz a cura, que traz a libertação, que traz a transformação. Eclesiastes capítulo 5 diz: olha, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, e inclina mais a ouvir do que oferecer sacrifício de dolo, porque não sabe que fazem mal. Quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, quando nós fazemos como Marta e Maria, Jesus estava ali na casa de Marta e Maria. Marta estava afadigada, estava preocupada com os afazeres, e ela vê ali Maria sentada com Jesus, Jesus falando, Jesus pregando, ensinando, e Marta olha para Jesus e diz: mestre, não te importa que eu estou trabalhando só? Permita que Maria venha me ajudar. E Jesus olhou para ela e falou: Marta, Marta, está muito ociosa e fatigada. Maria escolheu a melhor parte, e esta dela não lhe será tirado. Porque Jesus, ele poderia ir embora, mas as palavras iam ficar gravadas no coração. Hoje nós estamos aqui falando da palavra, ouvindo a palavra. Eu vou para casa, cada um vai para casa, mas a palavra ela vai continuar viva dentro de cada coração. E o que Jesus falou para Marta ali diz: olha, e esta parte dela não lhe será tirada, porque é uma semente que é lançada no coração, e ela vai começar a trabalhar. A palavra de Deus, ela começa a produzir. Aleluia. Jesus começa a germinar dentro do nosso coração. Como a Bíblia diz, a palavra não volta vazia. Ela não volta vazia, mas ela prosperará pelo qual motivo ela foi enviada. Então aqui os quais tinham vindo para ouvir. E quando nós ouvimos as palavras de Deus, nós somos curados. Hoje é um culto de libertação. E a libertação ela vem através da palavra, pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz: olha, não é nem por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo. Glória. Então é o Espírito Santo, através da palavra, que produz em nós o quê? O arrependimento. Produz em nós o quê? A conversão. Ele convence, através da palavra, ele
expresse, mostre em nós aquilo que necessitamos de mudar. É necessário, então, dar crédito à palavra para que a própria palavra produza em nós o que? Transformação. Jesus conversando com Nicodemos e fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos pergunta para Jesus, fala: mestre, como posso nascer de novo já sendo velho? Porventura entrarei no ventre da minha mãe e voltarei a nascer de novo? Jesus diz: não, Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. A água que Jesus mencionava não era o batismo de João, porque a Bíblia não diz que Jesus batizava, quem batizava eram os discípulos. Então Jesus estava dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário nascer da palavra e do Espírito. Então é necessário nascer de novo, mas nascer pela palavra. Romanos capítulo 6, verso de número 1, Paulo ele faz uma pergunta retórica dizendo: olha, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele responde: de modo nenhum. Nós que já estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O verso 4 diz: de sorte que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados pelo batismo da morte. Que assim como ele ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia, Jesus. Mas como vamos saber qual caminho seguir, qual caminho tomar para ter essa mudança, para ter esta transformação, se não ouvir, se não dar crédito, se não dar ouvido, se não parar, aleluia, para ouvir, para estudar, para praticar? Jesus, conversando com os discípulos, Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como saberemos o caminho? Naquela época não tinha GPS, não tinha como eles. Jesus olha para ele e diz: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim. Jesus estava dizendo: olha, o caminho é a palavra. O caminho é a palavra. Jesus é a própria palavra. Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então no princípio era a palavra. Verbo quer dizer palavra. Então no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era verdade. Gênesis capítulo 1 diz lá: no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus falou: haja luz. Então no princípio estavam os três com Deus: o Pai que liberou a palavra e o Espírito que criou todas as coisas. Então no princípio estavam os três com Deus. 1 João capítulo 5, verso 7 diz: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito, e os três não só. Então estava no princípio o Pai, a palavra e o Espírito. Então quando nós aceitamos a palavra, estamos dizendo: Cristo Jesus, seja bem-vindo. Aleluia. Quando rejeitamos uma palavra, seja quem for que estiver ministrando, nós não estamos rejeitando o pregador, estamos rejeitando o próprio Senhor Jesus. Estamos rejeitando o próprio Senhor Jesus. Quando nós fechamos o coração, fechamos o ouvido para não ouvir uma palavra, porque às vezes olhamos para a aparência humana, nós estamos rejeitando, não é a aparência humana, não é o preletor, não é o pregador, mas estamos rejeitando o próprio Cristo. Então aqui diz: olha, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos curados. E esta cura que nós adquirimos através da palavra não é só uma cura física, aquela que quando Jesus ele fala para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Ele estava morto 4 dias, Maria diz: ele cheira mal, e Jesus ainda diz para ele: olha, saia para fora. E ele veio caminhando. Então a palavra tem poder para dar vida, para tirar vida. A palavra de Deus, ela tem poder para curar, para salvar, para libertar, para transformar. A palavra de Jesus, ela é tão poderosa que ele falou para o cego: veja. Ele falou para o paralítico: levanta, pega o teu leito e vai embora. A palavra de Jesus, ela tem poder. E quando nós decidimos dar crédito, dar ouvido para a palavra de Deus, ela vem e nos cura.
E às vezes, muitas das vezes, a cura que nós necessitamos não é física, é espiritual. Às vezes é lá no coração. Às vezes é uma ferida que está lá dentro, que só Deus conhece. Aquilo que tem incomodado, tem gerado tristeza, angústia, desespero, preocupação. Às vezes uma cura, aleluia, glória a Jesus, na mente. E a palavra de Deus, ela vem e arranca aquela preocupação. A palavra de Deus, ela vai na raiz do problema e arranca para fora. E diga, o salmista Davi chega dizendo no livro de Salmos 23, olha, a tua vara e o teu cajado me consola. A palavra do Senhor, ela consola. A palavra de Deus, ela traz conforto, ela traz consolo, ela nos traz confiança. A palavra de Deus, ela nos traz esperança. Porque se estamos aqui, porque um dia nós ouvimos a palavra, e a palavra de Deus, ela nos chamou. Nós ouvimos aquela voz maravilhosa do Espírito Santo dizendo para cada um de nós, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós não ouvimos esta voz porque alguém falou, mas porque o Espírito Santo testificou em nossos corações quando Ele nos chamou, dizendo, olha, vinde a mim todos. Quando Ele fala todos, Ele não faz acepção de pessoas, Ele convida. Quando Ele está convidando aqui, fazendo esse convite, Ele não está dizendo, olha, vinde a mim, você que está lá bebendo, prostituindo, não, Ele está dizendo para todos, porque todos nós às vezes nos deparamos por momentos que estamos oprimidos, e essa opressão não é só uma opressão maligna, mas é uma opressão que fala de pressão. Opressão fala de pressão, aquilo que nos pressiona, que nos sufoca. Às vezes estamos pressionados por alguma coisa, uma pressão financeira, uma pressão espiritual, uma pressão na família, uma pressão no relacionamento, e estamos aqui, estamos lançando nele toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas. Ele diz, olha, pode vir, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo, olha, coloque na minha mão, coloque na minha presença, porque eu vou visitar lá a raiz, vou visitar, aleluia, glória a Jesus, aonde está o problema, aonde a tua mão não alcança, aonde, aleluia, glória a Jesus, você já decretou dizendo, olha, não tem mais jeito para mim. Aquilo que foge do nosso controle, que foge do nosso alcance, é a hora de Deus agir. Porque aquilo que está no alcance da nossa mão é obrigação nossa. Aquilo que está no nosso alcance é nossa obrigação, mas aquilo que foge do nosso alcance, que se torna impossível, aí Deus te levanta e diz, eu sou o Deus das causas impossíveis. E Deus, Ele tem poder para vencer a Satanás. Então a palavra de Deus, ela nos reveste, ela nos reveste com armadura. Efésios 6:10 diz lá, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Quando está dizendo aqui no Senhor, está dizendo na palavra, porque o Senhor é a palavra. Então quando nós nos fortalecemos na palavra, quando nós nos fortalecemos em Cristo, nós temos o que? Sabedoria. Quando nós nos fortalecemos em Cristo, nós temos domínio próprio, nós temos longanimidade, nós nos revestimos do fruto do Espírito, e Ele nos enche de gosto, nos enche de paz, nos enche de alegria, nos enche de felicidade, de amor. E isso vem da parte de Deus quando nós nos revestimos nele, nos fortalecemos nele. Quando nós vamos a Ele dizendo, Senhor, me fortalece, Senhor, toque em mim, faça a tua vontade, arranca tudo que não te agrada, tira de mim tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que me afasta de ti. Às vezes é um pensamento negativo, às vezes é a ansiedade, às vezes é a preocupação, porque às vezes a preocupação é tanta que nós estamos na presença de Deus, mas a mente está no problema. Às vezes estamos aqui em corpo presente, mas como a Bíblia diz, e como Isaías profetizou, o povo me honra com os lábios, mas o coração está distante, está longe, está desviado, está em outro lugar. Mas hoje Ele está convidando nós para direcionar a nossa vida a Ele, não só em corpo presente, mas Ele diz em corpo, alma
nas mãos de Deus. Não estou dizendo só de aceitar Jesus, porque às vezes nós aceitamos Jesus, temos muito tempo de casa, de ministério, mas ainda vem aquele momento ali que a gente quer tomar a rédea com as próprias mãos, que queremos direcionar tudo do nosso jeito, porque achamos que está demorando e queremos fazer ali no já. E às vezes vem a frustração e vem muitas coisas que geram muitas consequências. Porque tudo para Deus, a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado por Deus, então tem um processo. E às vezes nós não queremos passar pelo processo. O processo do Senhor não tem curva. O processo do Senhor não tem atalho. Às vezes a aprovação que Deus tem permitido a algumas pessoas ou nós passarmos, é necessário você passar por tudo que Ele está permitindo para depois você chegar lá. Aleluia, Jesus. E às vezes Deus Ele nos colocou pessoas numa aprovação, e às vezes a pessoa está passando e ano, e prova. Por quê? Porque não quer passar pelo processo. E quer, aleluia, glória a Jesus, andar na própria direção. Então aqui eles pararam para ouvir. Os quais eles tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe. Toda a multidão. Todos que ali estavam, tanto os discípulos quanto todos, aleluia, que ali estavam presentes, eles procuravam, ficava aquela guerra. Imagina uma grande multidão. Imagina aquela grande multidão, Jesus no centro e todo mundo empurrando, aquele empurra, querendo tocar aquele sacrifício. Empurra para lá, empurra para cá, querendo tocar em Jesus, dizendo: eu só quero tocar, porque dele sai virtude, e se eu tocar, eu vou receber um milagre. Aleluia, Jesus. E às vezes o milagre que nós precisamos esta noite, aleluia, exige um pouco de esforço da nossa parte, para que nós venhamos conseguir tocá-lo nele nesta noite. Hoje ele não está aqui como presente, mas pela fé, se você fazer aquele sacrifício dizendo: Senhor, hoje eu quero tocar, eu quero sentir a tua presença, eu quero tocar no Senhor pela fé, eu quero tocar pela fé, e eu quero ir embora para minha casa com o meu milagre, com a vitória em minhas mãos. Aleluia. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, já é o suficiente para dizer para os montes: levante-se daí e precipite-se no mar. Então, se você tem a fé de tocar em Jesus esta noite, de, aleluia, alcançar a presença dele nesta noite, pode ter certeza que você vai embora para casa com o teu milagre. Você vai embora para casa com o teu milagre. Por quê? Porque você se sacrificou. Você usou a fé, colocou a fé em ação. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. E nós temos conhecimento, temos ciência de que Ele está presente aqui. Ele é vivo, Ele é real em nosso meio. Ele está aqui, e a Bíblia diz que Ele é o maior interessado em te abençoar. Mas é necessário nós tocarmos nele pela fé. Como que eu faço isso? É você começar a falar com Ele. Fala: Jesus, abre o teu coração, se dilata, rasga o teu coração na presença dEle. Como que você toca nele nesta noite? É rasgando o coração na presença dEle, é dilatando, é se humilhando, aleluia, é se colocando na presença dEle, dizendo: Senhor, eu só saio daqui com o meu milagre, eu só saio daqui com a minha vitória, eu só saio daqui cheio do Espírito Santo, eu só saio daqui renovado, eu só saio daqui
daqui, Senhor meu Deus, renovado. É assim que tocamos. Eu convido a igreja a se colocar de pé.